Bom dia a todos. Nós estamos na hora de iniciarmos mais uma edição do nosso EIC Formação Talk. Estão ainda a entrar alguns participantes e, portanto, vamos só aqui dar uns segundos para que todos possam estar presentes no arranque. Bom, como sabem, este evento, do que nós temos vindo a fazer, terá a duração de 1 hora. E daí que eu também não gostasse de atrasar muito mais. E durante esta hora a ideia será partilharmos aqui algumas experiências com as nossas convidadas. Já vou apresentar de seguida. Dizer-vos, portanto, como estava a referir inicialmente e dando as boas-vindas a todos, nós estamos na 8ª edição do EIC Formação Talks. Começámos em abril do ano passado, portanto, quando a pandemia em Portugal fez-nos fechar em março e, portanto, em abril nós já estávamos todos a reagir de alguma forma ao que se estava a passar. E 1 ano depois, e apesar de termos dedicado estas 7 anteriores edições muito à relação dos recursos humanos e aos efeitos da pandemia, não é? Durante estas edições falámos das questões do teletrabalho, falámos da saúde mental, falámos da conciliação profissional e familiar, falámos da formação à distância, portanto falámos de muitas questões que estavam intimamente relacionadas e afetadas pela pandemia, mas 1 ano depois parece-nos que faz também sentido começarmos isto, exatamente como os profissionais de saúde nos têm vindo a dizer neste último ano, apesar da pandemia não deixaram de haver outras doenças, continuam a haver outros problemas, e nos recursos humanos também, apesar de toda em tudo o que fomos afetados pela pandemia, há outras questões que carecem de continuar a ser debatidas, de continuar a ser partilhadas e sobre as quais temos também que ter cada vez mais uma visão crítica e prática do que se está a passar. E, no fundo, este 8º EIC Formação Talks, 1 ano depois, acaba por ser exatamente esta inflexão. Ou seja, vamos voltar a falar sobre os recursos humanos e o seu papel nas organizações e na própria sociedade. E foi exatamente neste seguimento que acabámos por escolher este tema da inclusão social e também das políticas de diversidade, porque, de facto, os recursos humanos têm um papel essencial nesta questão. Isto porque muitas vezes nos recursos humanos, como noutras áreas, nós somos empurrados no bom sentido, ou seja, enquanto um motor de aceleração nós temos legislação que nos procura incentivar algumas mudanças organizacionais, mas a inclusão social, nós estamos a falar, passa muito por mudar mentalidades, e, portanto, não é só porque sai um decreto-lei que pune a discriminação, ou não é porque há uma lei que impõe cotas, que essas realidades depois de facto acontecem nas organizações. Elas acontecem porque tem que haver agentes de mudança dentro das organizações para que elas aconteçam, e muitas vezes esse agente de mudança está nos recursos humanos. E, portanto, pareceu-nos essencial podermos falar sobre isto, até porque falar também, e estudos recentes, até os relatórios de direitos humanos e tudo isso, dados de 2018, penso eu, a que nós temos acesso, falam-nos que apenas 11% das pessoas portadoras de deficiência em Portugal, inscritas no IFP, é que de facto têm acesso a colocações profissionais. E isto é algo que de facto é importante termos consciência e podermos falar sobre isso. E é nesse sentido que nós temos hoje também 2 convidadas, como habitualmente, que eu vou passar a apresentar, e a quem desde já agradeço estarem aqui hoje connosco para partilharem aquelas que são as suas experiências e aquilo que têm sido as suas vivências a este nível. Eu estava a olhar agora para o painel e a pensar, não do ponto de vista da inclusão, mas do ponto de vista da diversidade. Nós nos recursos humanos ainda não somos muito diversificados, porque estamos aqui 3 oradoras mulheres, portanto uma a moderar eu, e depois temos a Susana e a Filipa, que são as nossas convidadas, e portanto também temos que melhorar essa diversidade. Começo por apresentar então a Susana. A Susana Silva é licenciada em Gestão de Recursos Humanos pela Universidade de Lusíada do Porto.
tem já 20 anos de trabalho na área dos recursos humanos e fez o seu percurso essencialmente no El Corte Inglês, onde hoje é diretora de recursos humanos. O El Corte Inglês, por ser uma empresa de retalho, portanto, peço desculpa, uma empresa subejamente conhecida, só referir de facto que às vezes, não tendo tanto esta noção, estamos já a falar de mais de 3.000 colaboradores, distribuídos entre grandes armazéns, supercores, centros de distribuição, lojas online, e portanto estamos a falar já aqui de uma massa laboral muito, com uma dimensão já expressiva. Obrigado, Susana. Filipa Queimado é licenciada em Direito pela Universidade Nova de Lisboa, fez Erasmus pela Universidade de Salamanca em Direito e pela Universidade de Complutense de Madrid. Não sei se estou a dizer isto bem. Ok. Tem ainda 2 pós-graduações em Direito do Trabalho e uma em Gestão Avançada de Recursos Humanos. Apesar deste início no direito, a sua experiência profissional começou como técnica de recursos humanos, não é? E tem a particularidade de ter tido, nas duas últimas experiências, o desafio de criar departamentos de recursos humanos de raiz, o que é um desafio muito, muito interessante, sendo que um desses desafios é na empresa onde hoje se encontra, que é a MD Group. Para quem não conhece a MD Group foi fundada já há 32 anos, portanto, 1989, e começou como uma empresa de engenharia, que é a MD Moldes. Ao longo destes 32 anos, acabou por expandir os seus serviços para a aquisição de todo o processo de produção de moldes. Esta expansão fez com que abrissem novas instalações, com uma agora chama máquinas. Pronto, estava a falhar o termo, máquinas de última geração e, portanto, conseguiu tornar-se uma referência mundial para a solução de moldes e produtos na indústria automóvel. E encontra-se em Leiria, portanto, fora aqui dos grandes centros de Lisboa e Porto, também diversificarmos procurar estas empresas fora destes grandes círculos, porque também faz a diferença isto, e se calhar vamos perceber isso também ao longo da conversa. E Filipa, eu começava exatamente por si, e aqui no seguimento desta apresentação que eu estava a fazer, quando se arranca de raiz com o Departamento de Recursos Humanos, e porque a Filipa está há cerca de 3 anos na MD Group, em que altura deste processo é que se começa a pensar nestas questões da diversidade e depois da inclusão social, não é? Porque, à partida, não são aquelas coisas que nós nos recursos humanos, que já estamos a pensar, vou montar um departamento de recursos humanos e isto é uma preocupação. Sem dúvida. Muito bom dia a todos, antes de mais, e obrigada pelo convite. Obrigada, nós. Partilhar também que estive um bocadinho reticente sobre a minha participação, portanto, nesta conversa. Já falámos um bocadinho sobre isto, exatamente pelo meu ponto de situação, não é? Que conseguiu muito bem, portanto, penso eu espelhar aqui nesta pergunta que me faz. Efetivamente é muito difícil, quando nós arrancamos com o Departamento de Recursos Humanos numa empresa, pensar desde logo nestas questões, não é? Portanto, elas, sem dúvida que a diversidade surge em primeiro lugar, mas isto, portanto, mais caracterizado pelo tipo de setor, provavelmente, e só as questões da inclusão é que surgem depois. Efetivamente, eu acho que é o contributo que eu posso trazer aqui para esta nossa conversa, não é? Quando nós temos, portanto, empresas, médias empresas, grandes empresas, que ainda não têm departamentos de recursos humanos estruturados, há todo um trabalho de princípio que tem de ser feito e só depois então começarmos a trabalhar, portanto, processos de inclusão. É aí que eu me encontro neste momento, é precisamente aí que eu me encontro neste momento, passados 3 anos, ou seja, começamos a estruturar, portanto, apesar da lei 4 de 2019 ser mandatória, não é? A verdade é que integrar estas preocupações no dia-a-dia da empresa exige um trabalho estruturado a outro nível e que não tem só a ver com o cumprimento da legislação.
Claro. E isso só pode surgir inevitavelmente depois. Eu não me quero alongar com o processo e com a estruturação, acho que já lá vamos, mas respondendo à questão, se calhar não deveria ser assim, mas só pode ser assim na prática, ou só tem podido ser assim na prática que tenho vivido, não é? Sim. Susana, um bocadinho em contraponto aqui à situação da Filipa, nós no caso do El Corte Inglês podemos dizer que já há aqui um caminho de vários quilómetros nas pernas percorrido nesta questão da inclusão social, não é? Estamos a falar da primeira entidade privada a conseguir o selo, por assim dizer, de entidade inclusiva. Não é? E, portanto, o que é que eu pedia, Susana? Um bocadinho em vez de começarmos já o ponto em que estamos, falarmos um bocadinho deste processo, não é? Porque penso que a Susana terá acompanhado desde como é que surge, como é que evolui, como é que se chega a este reconhecimento. A nós foi um bocadinho diferente, ou seja, nós vamos andar para trás 20 anos, ou seja, vamos fazer este ano 20 anos na abertura do Corte Inglês de Lisboa, onde tivemos que contratar quase em um ano 3.000 pessoas, porque na altura o El Corte Inglês começou assim com um volume muito grande de pessoas e depois fomos ajustando. Vemos com a dificuldade de contratar pessoas especializadas na área de restauração, cozinha, que precisávamos de 300 pessoas, e tudo começou aqui. Começámos a procurar centros de formação para tentar ir buscar jovens em vias de fins de cursos e descobrimos a Casa Pia, que tinha um centro de formação de cozinheiros com surdos, com a deficiência da audição, e foi aqui que tudo começou, ou seja, adquirimos ou contratámos várias pessoas da Casa Pia, e surgiu de forma natural, ou seja, isso foi o início de um processo, como eu disse, que decorre há 20 anos, que o nosso trabalho ao longo destes anos tem sido trabalhar diretamente com as instituições, ou seja, temos cerca de 30 parceiros, com quem temos contatos diretos. Nós não contratamos pessoas com deficiência por necessidade de ocupar uma vaga, pelo contrário, quando surge um candidato, nós aproveitamos-o para a empresa. Muitas vezes começamos com a possibilidade da pessoa fazer um estágio profissional e só depois, no fim do estágio, quando corre bem, até pela integração, o acompanhamento, todo este trabalho, e eu acho que é essencial a todas as empresas que estejam a começar, tem que haver aqui um acompanhamento muito paralelo com as instituições. As instituições são os nossos grandes aliados, porque, independentemente de nós colocarmos tutores, preparar as nossas equipas para a integração de alguma pessoa com algum tipo de deficiência, porque temos que fazer briefings, temos que explicar como é que lidamos com a situação, com as nossas equipas de trabalho, mas as instituições têm um trabalho fundamental de preparar as nossas equipas, de preparar as pessoas que vamos receber, e depois é este trabalho conjunto que faz com que tenhamos o sucesso hoje em dia. Como disse, nós cumprimos as cotas já há muitos anos, andamos para cima e para baixo, porque pronto, vai variando, mas nunca trabalhamos pela cota, mas acho que é necessário existi-la um pouco também como a igualdade de género, ou seja, tem que se forçar um bocadinho as empresas a tomar este passo, mas foi assim que começou, como digo, de uma forma natural, e acho que depois podemos falar mais para a frente de outro tipo de exemplos. Falando do selo que me perguntou, ou seja, para nós foi um grande orgulho. O IFP atribuiu em 2017 este selo de entidade inclusiva e fomos a primeira entidade privada a consegui-lo. Conseguimos renová-lo em 2019 e estamos à espera do resultado de 2021, que de certeza que conseguimos, mas queremos chegar ao nível de excelência que ainda não conseguimos chegar a essa parte. Ok, muito bem. Pegando aqui no que a Susana estava a dizer, e Filipa, até ligando com aquilo que eu estava a falar há pouco, quando disse que estamos a falar da MD Group, estamos a falar de uma empresa que se encontra em Leiria. Isto é uma pergunta que eu lhe vou fazer da percepção das minhas próprias pesquisas e das pesquisas que fui fazendo. É que estes parceiros de que a Susana fala e indicou aqui vários, muita da pesquisa que eu faço destas associações que dão este apoio, agências, prestações de apoio, estão muito concentradas em Lisboa.
alguma coisa no Porto, mas no fundo acabamos por estar nestes 2 grandes centros, e entidades que estão fora destes grandes centros têm mais dificuldade neste apoio de parceiros que os possam ajudar nesta sua missão. Não sei se isto é uma percepção só de quem está a ver ou de quem também está no terreno sente isto. Não, quem está no terreno sente isso. Portanto, uma das fases, de facto, da preparação aqui da implementação do processo inclusivo, pronto, para além da questão de integrarmos estas questões no plano estratégico, não é, ao nível da gestão, e não só, portanto, nas equipas de RH, um desses passos é efetivamente o mapeamento das associações que podem ajudar a empresa também a compreender o tipo de perfis e deficiências que existem nas zonas geográficas próximas da empresa, não é? E não pode deixar de ser feito esse trabalho, porque, como a Susana dizia bem, portanto, é um trabalho de facto de equipa, não é? Eu ainda não o vivenciei, portanto, estou a vivenciar num caso muito próximo que está a acontecer, mas vou confirmando isso, é um trabalho de equipa, porque de facto estas associações têm um papel fundamental para o sucesso da integração das pessoas com deficiência, mas em boa verdade é difícil encontrá-las aqui na região, portanto encontrá-las com a dimensão que nós desejaríamos, não é? Mas é fundamental, porque não nos podemos esquecer que estamos a falar de pessoas que normalmente têm dificuldades de mobilidade, por exemplo, de deslocação, não é? Portanto, e há todo um conjunto, há um trabalho integrado sem o qual não há sucesso neste processo. E é verdade, portanto, temos pequenas instituições, portanto, que até têm ramificações, estruturas mais pequenas aqui na zona, mas lá está, são estruturas mesmo muito pequenas e é difícil encontrar tantos candidatos como desejaríamos. Ainda que aí o IFP se calhar possa ser mais, não é? Possa ser a parceria que possa encaminhar mais candidatos, mas sim, há essa dificuldade, sim, Raquel. Sim, e uma das questões que a Susana falava há pouco também, que era a questão dos estágios, não é? E, portanto, nós aí sabemos que o IFP acaba por prestar muito deste apoio, mas acaba por ser uma entidade que, fora dos grandes centros, se calhar atua muito isolada e que acaba por ser o único apoio que, de facto, as organizações conseguem ter nesta circunstância. Susana, e pensando já tem parceiros estabelecidos e tudo isso, e há pouco referia que o processo de recrutamento nunca é um processo de recrutamento a pensar eu tenho aqui este lugar para ser ocupado por uma pessoa portadora de algum tipo de deficiência. Num processo, descreva-me um processo tipicamente de recrutamento no El Corte Inglês, para percebermos depois também como é que entra esta dinâmica e no fundo também depois perceber esta outra fase, ou seja, se eu quando estou a recrutar não estou a pensar especificamente, obviamente, num posto de trabalho para alguém portador de deficiência, como é que depois é essa preparação do posto de trabalho? Como é que é essa preparação destes tutores? Como é que é todo este processo depois? Okay. Eu antes de passar à resposta da sua pergunta, a responder à sua pergunta, só queria transmitir isto foi criado há pouco tempo, a Santa Casa da Misericórdia criou um projeto T para ajudar as empresas nisto que a Filipa estava a comentar, ou seja, nós apesar de... Eu estive no Porto 13 anos a trabalhar antes de vir aqui para Lisboa, e tínhamos essa dificuldade, ou seja, não arranjar associações que tivessem o volume para nos poder ajudar, e também tenho lojas em Coimbra, tenho em Braga, ou seja, e tínhamos essa dificuldade. E no último ano temos estado a trabalhar e a ajudar a Santa Casa de Misericórdia a criar este projeto e que vai ser uma plataforma onde todas as empresas podem concorrer, porque todas as instituições estão ligadas à Santa Casa da Misericórdia. Acho que isto vai juntar e ajudar a pôr os candidatos num sítio só, que acho que é o que precisamos. Isto só para acrescentar um pouco, sim, porque acho que é muito útil, porque eu de facto tinha encontrado a Valor T, no fundo ela foi lançada mesmo muito recentemente, dia 1 de maio, penso que foi no Dia do Trabalhador que foi a apresentação, exatamente, mas eu na altura, como tinha visto que era a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, que foi através de onde eu vi, não sabia se estava regionalizado, mas assim é uma ótima notícia saber que
que é aplicado a todo o país. Obrigada. Em relação aqui aos processos, ou seja, nós, além daqueles parceiros que já trabalhamos desde há muito tempo, o INR, Santa Casa Misericórdia, a Associação Salvador, tudo com deficiências diferentes, a nossa procura às vezes somos nós que procuramos, às vezes pode ser uma coisa tão simples como ver na televisão. Eu lembro-me há 3 anos, vi estava a dar uma reportagem sobre, eu agora não me lembro e não queria estar a falhar do nome, que é de Santarém, deixe-me só ver se ele se via aqui, que era que eu não queria estar a falhar, ou seja, em Santarém fizeram um grupo de trabalho de pessoas com trissomia 21, e peço imensa desculpa, como está, não gostava de dizer o nome, mas não tenho aqui. E achei muito gira a reportagem e decidimos entrar em contato com a instituição e fomos visitar as instalações. Geralmente há sempre aqui uma visita, nós próprios, os nossos técnicos, às instalações da associação, para perceber como é que as pessoas, o acompanhamento que têm, os recursos, perceber toda essa envolvente, e a associação à nossa empresa. Isto para perceber as nossas entranhas, saber como é que é os nossos postos de trabalho. A verdade é que nós temos uma sorte, porque somos uma empresa com vários setores de atividade, ou seja, apesar de sermos do retalho, temos área de supermercado, temos restauração, temos venda, temos a armazém logística, temos o e-commerce, temos a área administrativa, e então temos aqui uma variedade de ocupações que podemos trazer pessoas. Por isso é que eu digo que pegamos numa pessoa, vamos ver onde é que a podemos enquadrar, onde é que podemos ajudá-la, onde é que ela pode ser útil, quer para ela, quer para nós com a empresa, não é? E então esta busca às vezes por estas entidades parte muito da nossa equipa, que temos uma equipa, temos um departamento de inclusão, e são eles que entram em contato com as instituições. Ao longo destes anos nós também temos um papel com a comunidade, onde temos sido oradores em vários pronto, somos convidados para muitas coisas. Geralmente não sou eu que falo, vim aqui ter com vocês, mas temos uma equipa que o faz, que está no terreno no dia a dia, mais um pouco para dinamizar, e às vezes muito daí surge depois contactos com outras instituições mais pequeninas que nós desconhecíamos, e tentamos sempre arranjar um lugar para todos. Reforçando o papel do recrutamento, ou seja, como eu referi, não há vagas. Esta relação que temos com as entidades, eles próprios, quando já têm um candidato, sabem se vai se adequar à nossa função ou não, então já nos ligam e dizem: olha, tenho 2 pessoas que podem dar para a cozinha, ou tenho 2 pessoas que dá para o supermercado, o que é que vamos fazer? Muitas vezes, estes da Trissomia 21, chegámos a ter 3 pessoas dessa escola, dessa turma que tinham feito o teste, e 2 foram contratadas, que correu muito bem. Uma demorou ali mais um bocadinho, porque realmente, ou seja, há tipos de deficiência, nem todos são iguais, não é? Cada um tem que ser tratado de forma diferente, queremos acrescentar valor, e a própria pessoa sentir-se útil, não é? Não queremos ter aqui uma pessoa que não faça nada ou esteja a servir cafés, não é isso que queremos, ou seja, queremos que ensiná-la, formá-la. Nem todas as coisas correm bem, mas isto é como uma integração normal, às vezes não se adaptam à empresa, não se adaptam à equipa, mas no decorrer desta integração, ou seja, neste acompanhamento inicial, primeiro de visita ao posto de trabalho, de nós já a instituição, de integrar o colaborador, antes de integração ao colaborador, temos sempre uma reunião com a equipa para apresentar o nível de deficiência que vai ser integrado na área, porque nós já trabalhamos com muitas deficiências há muitos anos, mas há umas que agora estamos a trabalhar no último ano, que é as deficiências intelectuais, e estas exigem mais acompanhamento dos tutores, ou seja, nós temos algumas situações onde, especialmente acordos com CERCIS, onde muitas vezes são pessoas que não podem fazer coisas sozinhas, ou seja, imagina, está num supermercado e está a ajudar a arrumar, mas está alguém a orientá-los, porque não tem capacidade nem de ver validades, só tem a capacidade de estar a arrumar e acompanhar, e isto nem todas as equipas funcionam, não é? Temos que ver onde é que se pode adequar também para não atrapalhar, entre aspas, o trabalho do dia-a-dia e a pressão para o colaborador. Então é tudo muito estudado minuciosamente onde é que pode ser enquadrado. Como já fazemos isto há muitos anos, as pessoas quando recebem nas equipas já são muito bem recebidos e são bem tratados. Geralmente quando há um nível de deficiência novo que recebemos, aí sim, volto a dizer, há sempre uma apresentação
que venha alguém da instituição apresentar, saber como lidamos, como é que temos que lidar com algumas crises, há níveis de autismo que são muito diferentes uns para os outros, e é uma aprendizagem para todos. Acho que isto torna-nos as equipas mais humanizadas e tem sido incrível esta aprendizagem. Muito bem, obrigado por esta partilha. Filipa, eu se calhar andava aqui um bocadinho para trás e também pegando no que a Susana estava a dizer, nesta questão as equipas que recebem também se tornarem mais humanizadas e tudo isso. E como estávamos a falar, e a Filipa estava a falar ainda nesta fase inicial, se calhar não desta questão da inclusão da deficiência, mas até da diversidade, porque são um pequeno espaço e são as pequenas vitórias, e no fundo, de conversas que tivemos anteriormente, aquilo que eu percebi também é que há esta preocupação da diversidade até dos géneros, não é? Pegar nas funções tipicamente femininas e colocar homens a fazê-las, e o contrário. E no fundo o que eu perguntava um bocadinho é essa vossa experiência, o que é que aconteceu não só a quem é integrado nestas equipas, mas à própria equipa, e portanto, e como é que isso faz prever um futuro para outras inclusões? Sim, são matérias diferentes, não é? Claro. Que precisam de focos diferentes, a diversidade e a inclusão, mas sem dúvida nenhuma que da experiência, portanto, de departamentos de recursos humanos muito recentes nas organizações, o primeiro desafio que surge e que surgiu na minha experiência foi de facto o desafio da diversidade, sobretudo em setores, portanto, como era o setor rodoviário e como é neste momento o setor industrial, em que efetivamente tínhamos, portanto, nós temos dentro da EMD, só para também fazer aqui um pequeno contexto, portanto, temos duas áreas de negócio, portanto, o negócio da produção do artigo plástico, o negócio da injeção, e o negócio, portanto, da fabricação dos moldes. Portanto, temos, portanto, o setor de negócios da fabricação dos moldes, que é muito mais, portanto, um setor muito mais masculino, e temos, por outro lado, a fabricação do artigo plástico, que é um setor habitualmente mais feminino, porque implica, portanto, mais análise, mais detalhe das peças, portanto, um trabalho de minúcia. E foi muito curioso começar, portanto, antes da pandemia, se calhar muitos de nós já não nos recordamos, mas havia uma grande dificuldade no recrutamento. E eu agarrei essa oportunidade para fazer um bocadinho aqui esta mistura, não é? Por assim dizer, das equipas. E foi muito interessante e foi muito produtivo. Portanto, começámos de facto a incluir senhores em trabalhos que habitualmente, portanto, a gestão só olhava como trabalhos de senhoras, e começámos a fazer o inverso na área dos moldes, a pôr senhoras a maquinar, não é? Por exemplo. E de facto foi para as equipas que receberam, curiosamente, sentimos mais naturalidade nesse processo do que aquilo que muito provavelmente a própria gestão imaginava. E o que vemos passados 2 anos é que faz todo o sentido, que só não faz sentido o contrário. Portanto, só não faz sentido o contrário, porque os trabalhos continuam a desenvolver-se, continuam a existir senhores que têm, portanto, capacidade e um perfil, portanto, para trabalhos de detalhe, e continuam a existir senhoras que conseguem desempenhar bem e muito bem tarefas que habitualmente associávamos aos homens. De facto, isto aparece naturalmente num determinado contexto que nos permitiu, portanto, dar os primeiros passos nas questões da diversidade. Em relação à inclusão, e para não sairmos do tema, eu penso que o trabalho tem de ser um bocadinho maior, porque para o sucesso eu acho que tem de ser um bocadinho maior, porque de facto acho que a própria informação nas áreas de gestão, nas equipas de gestão, eu acho que ela também tem de acontecer. Acho que todos nós ainda temos, não só pelo conhecimento da lei, antes de mais, não é? Mas também para derrubar alguns preconceitos que todos nós temos, não é? Até mesmo dentro das áreas de RH, por maior sensibilidade que tenhamos para as áreas de inclusão, até que ponto é que se olharmos só para um CV
ou se olharmos para um CV e para uma imagem, por exemplo, de uma pessoa tetraplégica, vamos imaginar que aquela pessoa vai conseguir desempenhar a função que nós temos em aberto, não é? Por mais que consideremos que achamos inclusivos e que somos inclusivos e que temos de procurar isso. Portanto, eu acho que há de facto um trabalho de formação, sobretudo no primeiro nível, e depois então esse trabalho que a Susana falava aí bem, que eu também, portanto, nos nossos passozinhos aqui da estruturação do processo de inclusão está identificado, que é a formação das equipas que vão de facto receber estas pessoas, porque tem de haver um cuidado especial, sobretudo também pelo tipo de deficiências que estamos aqui a falar, não é? Porque há deficiências que nós mais rapidamente podemos compreender as limitações, há outras que não, há outras que a própria equipa precisa de receber informações necessárias para que de facto haja sucesso na integração. Muito, exatamente. Um dos pontos que a Filipa estava aqui a focar e que é muito, muito importante, e nós, apesar de, quando estávamos a preparar este talk, falámos do papel dos recursos humanos, é obviamente que esse primeiro nível de gestão tem que estar absolutamente comprometido com estas políticas e tudo isso. E agora passava a bola à Susana novamente, um bocadinho, porque há pouco partilhou connosco que as coisas surgiram naturalmente, não é? Porque andavam à procura e fez sentido, mas como é que depois se passou desta situação natural de surgir estas pessoas para este comprometimento da gestão, que eu penso que, e depois era a segunda pergunta também, Susana, vou aqui fazer logo um 2 em 1, que calculo que seja um dos parâmetros, digamos assim, quando estamos a falar de uma entidade que tem um selo de entidade inclusiva, que parâmetros são estes? Ou seja, para quem nos está a ouvir, e acho que está em condições, no fundo, o que é isto, o que é preciso para ter este selo, porque penso que esta será pelo menos uma das condições, não é? É este comprometimento da gestão necessário para que tudo verdadeiramente funcione. Sim, sim. A direção, é verdade, tem que estar perfeitamente alinhada e se calhar aconteceu de forma natural, porque a Casa-Mãe em Espanha já tem esta obrigatoriedade de cotas há muitos anos, ou seja, não está a surgir 20 anos depois, e então a nossa cultura inicial já era um pouco de integração, não com o volume que temos hoje em dia ou nos últimos anos, é verdade, se calhar egoisticamente só quando era necessário, no início, acredito que sim, para as vagas que tínhamos necessidade. Hoje em dia já vemos a inclusão de forma diferente, acho que vimos quase como uma obrigação perante a sociedade de poder ajudar estas pessoas a serem consideradas um valor acrescido e que tenham um salário e consigam ter uma autonomia como indivíduos que é muito importante, e nós vemos nos testemunhos que as próprias pessoas nos contam de uma pessoa, porque nós temos muita gente de integração com mais idade, ou seja, não é só jovens, são pessoas que durante estes últimos 15 anos não conseguiram integrar-se e saberem e perceberem que têm 32 anos com a primeira experiência profissional ou 40 e perceberem que têm uma oportunidade de mostrarem o que valem, não é? Porque muitos deles a mente está a funcionar, é o corpo que não corresponde, e é muito gratificante ouvir-lhes a agradecer uma coisa tão simples como juntei dinheiro para comprar um carro, para conseguir, vou alugar uma casa, vou sair da casa dos meus pais, ou seja, isso, coisas que nós damos muitas vezes por adquiridas de uma forma natural, não o conseguem fazer tão à vontade como nós. Ou seja, esta parte da direção realmente, esta união, esta percepção do que é a nossa responsabilidade como empresa, existe, e sim existe desde sempre e desde o topo. E é eles que nos dão esta permissão para termos, para nos aventurarmos em coisas diferentes e receber e arriscarmos, às vezes aqui algum tipo de inclusão, porque a inclusão e a diversidade também trabalhamos muito a diversidade noutras temáticas, porque era quase, daria para outra sessão, porque nós também trabalhamos com muito tipo de pessoas da área da diversidade, mas tudo isto, ou seja, tudo isto que fazemos
este trabalho, esta relação com as instituições, todo este trabalho de divulgar o que fazemos para fora, estes convites que recebemos para irmos ser oradores em vários eventos, tudo isto é balizado e é avaliado para o selo, ou seja, o selo depois... o selo não é uma coisa simples, às vezes, eu lembro quando nós temos um diretor-geral novo aqui na empresa e ele achava que isto era quase como um prémio, pronto, que se dava qualquer coisa, pagava-se alguma coisa e adquiria-se o prémio. Eu disse, em Portugal, vindo para Portugal, disse não, isto tem que ser com provas, temos auditores durante vários dias que vêm visitar as instalações, vêm falar com as pessoas, que isto não, a gente pode escrever coisas bonitas no papel, mas depois tem que corresponder com a realidade, temos de ter evidências, não é? Há uma grande preparação dos postos de trabalho para adaptar quem vem. Eu recordo-me quando nós recebemos as primeiras pessoas de cadeiras de rodas, o simples fato do relógio de picar o ponto, que era muito alto e tivemos que rebaixar no edifício, assim, coisinhas simples, mas que realmente provocam um melhor acolhimento à pessoa que chega e perceber que estamos a contar com eles, não era? E ainda nos lembramos dos multibancos para levantar dinheiro, entretanto começaram a rebaixar alguns e alguns mais pequenos, mas isto foi recente na sociedade, não é? Ou seja, acho que isto é um caminho de preparação. Nós já tínhamos, toda a parte de mobilidade dentro da empresa com capacidade para receber pessoas com algum tipo de deficiência física, estou a falar de cadeira de rodas neste momento, mas às vezes as nossas instalações internas, o back-office, as salas de pessoal, os cacifos, nem sempre estavam preparados para isto, porque quando foi feito há 20 anos atrás não era, infelizmente, ainda pensar neste trabalho de inclusão que íamos ter, e foi adaptações que fomos tendo que ir fazer ao longo do ano. E todas estas adaptações que temos que fazer têm que estar evidenciadas para quando vierem os auditores do BFP avaliar, perceber o que é que foi feito para a integração dessa pessoa, ou seja, há registros de tudo, quer da formação que é dada, quer do acolhimento, as tutorias, há reuniões de acompanhamento para saber que essa pessoa está a se integrar, ou seja, para terem noção. Imagina, eu posso contratar uma pessoa que até a associação acha, ou a instituição acha que dará para fazer 40 horas por semana. Mas nós temos que ir acompanhando. Já tivemos casos, às vezes, que reduzimos para 4 horas por trabalho, porque depois não conseguem se concentrar, não ficam cansados, ou seja, então temos que ter esta adaptabilidade necessária a cada caso. Por isso é que temos que ter um acompanhamento muito de perto no início da integração de cada processo, para que depois corra tudo bem, porque senão depois, se não olhamos para o caso, a pessoa acaba por desistir e de repente desaparece e não sabemos porque é que se foi embora, não é? E então há este trabalho de acompanhamento, que isto é tudo também registado, e é a junção deste trabalho completo que nos faz depois ganhar o selo. Muito bem. Filipa, esta questão exatamente que a Susana falava, não é? Nós, quando fisicamente as instalações, muitas vezes das empresas, das fábricas, quando são desenhadas, não têm esta preocupação. Não é? E depois, quando estas questões surgem, acabam por ser muitas vezes eu não diria que é uma boa desculpa, mas acabam por ser um motivo pelo qual há um entrave sequer pensarmos nestas soluções. E, portanto, quem diz isto diz outras limitações físicas, às vezes, que as próprias entidades têm. Sentem que isso pode ser também uma dificuldade acrescida, ou seja, que às vezes os recursos humanos acabam por ficar à porta de conseguir ir mais além, porque o todo acaba por não estar sensibilizado da mesma forma e impede que hajam mais avanços? Não. Não, eu acho que aí também temos de ser nós, não é? Fazer muito desse trabalho de sensibilização, mas eu digo que não, porque a realidade neste momento da EMD Group, portanto, estamos a falar de instalações novas, tanto numa fábrica como na outra. E, portanto, mal seria se algumas das condições das básicas não estivessem asseguradas. Agora, é verdade, quando nós pensamos, por exemplo, em fazer um recrutamento, e hoje as coisas estão um bocadinho mais facilitadas com esta via, não é? Remota, pode facilitar muita coisa nestes processos, mas sem dúvida nenhuma, se pensarmos, portanto, na integração no dia-a-dia daquela pessoa nas nossas instalações, eu tenho a certeza que nós vamos encontrar muita coisa para adaptar.
tenho a certeza, mesmo com instalações novas. Porquê? Porque o foco é deixar para depois aquilo que não é essencial. E como muitas destas questões, não é? Práticas, físicas, portanto, no dia a dia não tocam quem tem todas as condições para trabalhar e que não tem limitações, portanto, deixamos aquilo que pode ser tratado para depois, não é? Porque não é prioritário. Agora, mas isso é um trabalho que também nos cabe a nós como RH sensibilizar, porque não há bela sem senão, não é? Se queremos, temos de estar inteiros no processo. Mas pronto, mas também falo com a vantagem de ter instalações novas. Agora, pensando, por exemplo, nas instalações de onde saímos, há bem pouco tempo, sem dúvida que haveria um entrave grande para o desenvolvimento de tarefas de alguns perfis com deficiência, sem dúvida. Pois, porque o que a Susana dizia há pouco é às vezes muita sensação que eu tenho até na indústria, e por isso é que eu estava a perguntar. Ou seja, aquilo que é as instalações pensadas para o negócio até têm estas preocupações, mas às vezes os serviços centrais que estão no escritório, os recursos humanos, a contabilidade, tudo isso, não têm estas mesmas preocupações, por assim dizer. Lá está, estão lá num escritório, num sítio fechado em que não têm os mesmos acessos e portanto às vezes... Eu até acrescentava outra coisa, porque às vezes não é só as empresas. Tudo bem que as empresas têm um papel fundamental de melhorar os acessos, as condições, mas o próprio Estado... Sem dúvida. Eu dei-me conta, apercebi-me que havia aqui uma funcionária nossa que tem cadeira de rodas e que vinha de táxi todos os dias para o trabalho. Apercebi-me, encontrei-a 2 vezes a cruzar a rua e achei estranho. A minha miúda assim não vai ganhar o dinheiro que ganha. Não ganha táxi. E abordei-a e perguntei-lhe, e então ela a contar-me que o elevador do metro, aqui, estamos a falar aqui na São Sebastião da Pedreira, aqui em Lisboa, o elevador do metro estava avariado há 2 semanas e ela não tinha condições para descer para apanhar o metro. E claro que aí depois mexemos e fizemos queixa à Câmara e conseguimos solucionar. Pronto, somos uma empresa grande, mas isto... que descobrimos, e o que não descobrimos e que as pessoas arranjam outras alternativas, ou seja, acho que isto é um papel de cada um de nós, não é? E de estar atento a várias coisas e poder ajudar quem não consegue ou quem não tem força. Por isso há aqui há um caminho muito grande ainda a percorrer. Certo, exatamente. Só voltando aqui à Filipa, e aqui agora acaba por ser quase um exercício de projeção no futuro, embora acredito que a Filipa já pense nisso, embora não é, os passos que nós damos estão sempre atrás daquilo que nós desejamos, não é? E portanto, pegando já nessa questão, se calhar mais do desejo, o que eu perguntaria é, quando pensa numa política de inclusão na MD Group, no fundo, que vantagem é que vê para a MD Group nesta aplicação destas políticas, na integração destas pessoas? Porquê é que isto é importante? Porquê é que faz sentido para uma organização? Porquê é que faz sentido para a comunidade em que ela está? Porquê é que é importante que quem ainda não está a pensar nisso comece a pensar também? Eu acho que é uma boa pergunta. Eu acho que a Susana pode depois corroborar ou não aquilo que eu vou dizer, mas parece um bocadinho tonto usar estas palavras, mas parece que é dar humanidade ao homem, não é? Ele não deveria ter já isso. E a verdade, eu acho que é a mais-valia de nós integrarmos a diferença, seja ela qual for. Nós pensarmos que às vezes estamos tão preocupados com as nossas pequenas coisas e os nossos pequenos problemas e conseguimos olhar para o lado e se calhar vemos pessoas com problemas maiores que os nossos e que se apresentam todos os dias a horas com um sorriso na cara porque foi-lhes dada uma oportunidade que raramente eles encontram, não é? E eu acho que é isso que nos ajuda no dia-a-dia, ajuda os ambientes de trabalho no dia-a-dia, para nós não desfocarmos, não deixarmos de pôr as coisas certas nos sítios certos, e eu acho que essencialmente é isso. E acho que na EMD, como em muitas outras empresas, não só do setor, mas da região e que estejam no fundo nesta fase, não é? Já é bom quando percebem que é necessário criar um departamento de RH. Às vezes é um bocado disruptivo quando entramos com estes temas, porque a liderança ainda está um bocadinho longe disto, não é?
Mas eu acho que é o caminho que tem de ter feito quando queremos fazer coisas que acrescentem valor para nós e para quem está à nossa volta. E o processo de inclusão é isso, é acrescentar valor às organizações, valores humanos às organizações. Eu acho que essencialmente é isso. Susana, devolvi-lhe a pergunta, mas já numa fase diferente, ou seja, agora não é o que é que olha para a frente e vê que a inclusão pode trazer, a Susana já me pode dizer, neste momento com a experiência que tem, de facto o que é que esta inclusão trouxe ao El Corte Inglês, que o El Corte Inglês estaria mais pobre se não a tivesse, quais são estas vantagens, ou seja, que medos é que as organizações que ainda não começaram a dar estes passos não devem ter. Que ideias são estas que temos que desmistificar? Porque de facto há casos de sucesso, como a Susana também disse, há alguns casos de insucesso, obviamente, mas da experiência até do que a Susana me tem falado, parecem muito mais os casos de sucesso do que de insucesso. E, portanto, de facto, o que é que a diversidade e a inclusão acrescenta a uma organização? A cultura não se muda de um dia para o outro, não é? E isto acaba por ser, esta mudança de cultura tem que vir por um contágio de boas práticas que vão se fazendo. Estas pessoas, pelo menos da experiência que nós temos, trazem uma alegria, e é um bocadinho repetir o que a Filipa trouxe, porque eles, como são tão gratos pela oportunidade que têm, vêm felizes e agradecidos e cumprem horários e não se queixam e desvalorizam tudo o que os outros fazem. Às vezes, nós temos aqui um rapaz, que é o Bernardo, que é um cozinheiro, que eu farto-me a rir de manhã porque ele entra às 9 e ele está sempre aqui às 8, mas com uma alegria a cumprimentar todos os colegas que chegaram e a dar os bons dias, com uma alegria, que a gente logo de manhã fica com um sorriso na cara por ver uma pessoa tão satisfeita, não é? Tivemos equipas que receberam pessoas com algum grau de deficiência, que mostra e desvalorizam os problemas que nós temos. Às vezes nós queixamos de coisas tão banais e depois vemos uma pessoa que não tem um braço ou não tem os dois, mas que consegue na mesma carregar em terminais, em fazer coisas, em embrulhar. Nós tínhamos uma funcionária que infelizmente seguiu outro caminho porque tinha outros estudos, mas que não tinha os braços, tinha uns cotos. E eu lembro que quando a recebemos foi assim um choque emocional pela imagem que transmitia, mas que tinha uma alegria, uma simpatia de vida, e ela fazia tudo o que os demais faziam. E depois as pessoas olhavam para ela com uma energia e achavam, não, tem que acompanhar, não pode ser, e cria-se, ou seja, cria-se um espírito de equipa, um espírito de interajuda, esta humanização. Concordo com a Filipa que já devia existir, mas que sabemos que infelizmente não existe em todos nós, que tornam isto para nós, somos todos uma família e já é tudo natural, não é? Mas acrescentam tanto à empresa, que recomendo a todos que ainda não tenham experimentado, comecem aos poucos, comecem com a integração de uma pessoa de cada vez, que até para o receber bem e trabalhar e acompanhar, antes de agora de repente sou inclusiva, vou contratar 10 pessoas e de repente ao fim de 15 dias vai-se tudo embora porque não se conseguem adaptar, porque ninguém está preparado ainda para essa integração. Ou seja, há um caminho que tem que ser feito, não se tenham pressa, nós estamos num patamar porque estamos há 20 anos nisto, não é? Ou seja, acho que já temos um conhecimento de coisas que correram menos bem, tentar corrigir. Eu achei graça que eu ontem estava a perguntar à minha técnica daqui de Lisboa, quais eram os casos negativos, se tivesse que vir apresentar aqui, porque não me recordava-me de umas que não era de deficiência, era mais de diversidade, porque tentámos a integração de uma pessoa transexual na empresa e não correu muito bem, mas porque não houve acompanhamento bem da instituição e nosso. Pronto, aí foi uma falha nossa, foi um caso que havemos de continuar. E foi giro porque ela nestes 20 anos só lembrou-se de um caso só. Ou seja, num caso que não conseguimos arranjar a solução, não quer dizer que a gente não tenha tido que adaptar em algum momento vários, que isso é a tal redução do horário, a tal adaptabilidade do posto de trabalho, ou seja, isso tem que ser feito. Agora que temos poucos que correm mal, temos mais os que são um sucesso e que acrescentam um valor enorme à empresa, e como digo, acho que sugiro a todas as empresas que o façam, que vão ter ganhos que às vezes é difícil explicar quais são, não é?
Ou seja, eu aqui eu vou abusar um bocadinho mais da Susana e Filipa que me perdoe. Aqui como há esta maior experiência para partilhar, queria só colocar aqui duas questões já também finais, porque depois queremos guardar 5 minutos para se alguém do nosso auditório quiser colocar alguma questão. Uma prende-se com isso também disse, não é? Estava a dar um exemplo de uma colaboradora que depois acabou por seguir um outro caminho, até porque como apostou na sua escolaridade, pelo que eu percebi, e seguiu outro caminho, mas também perceber um bocadinho esta questão e a progressão na carreira. Estamos a falar também de ver essa... Tratados exatamente iguais como os restos dos colaboradores. Essa colaboradora era uma pessoa que eu acho que tinha visto condições para ocupar um lugar de chefia no futuro, mas como digo, ou seja, infelizmente tinha um curso e foi para o Estado, trabalhar para o Estado numa área que ela queria, mas são tratados de igual forma, são avaliados de igual forma, adaptado conforme a sua condição, não é? Não vou dizer que é igual, porque há certas coisas que não são iguais, mas se acrescenta um valor, se tem uma boa relação com a equipa, ou seja, têm as oportunidades que todos os outros que estão aqui dentro da empresa. Muito bem. E a outra questão que eu colocava tem a ver também com o vosso setor de atividade, não é? Vocês estão abertos ao público, e, portanto, calculo que muitos destes colaboradores também tenham esse contacto com o público. Sim, eles quase todos estão à frente. No fundo, perceber também como é que os clientes, como é que esse público também reage a esta inclusão, não é? Porque, por um lado, teoricamente, nós pensamos sempre, e até é um reforço de uma imagem positiva para uma entidade como é o Corte Inglês, quando nós nos apercebemos que há esta política de inclusão, mas às vezes uma coisa é aquilo que nós pensamos, mas depois o dia-a-dia, a prática, há algumas situações que nós nem prevemos que poderia acontecer, algumas reações que não são aquelas que nós poderíamos também perceber se de facto elas acontecem e como é que a própria organização reage a estas, às vezes se calhar, não tão bom entendimento por parte do público. Hoje em dia posso dizer que já não temos problemas, mas já tivemos no passado. Mas isso exatamente igual, quer pela diversidade, quer pela inclusão. Ou seja, havia clientes que se calhar não queriam ser atendidos por A, B ou C. Mas das duas vertentes. Culturalmente, acho que as pessoas também evoluíram, e isso é bom para a sociedade, e de forma natural foram recebendo estas pessoas diferentes, não é? Nós temos muita gente no supermercado, que tanto nas linhas de caixa como na reposição, pessoas com trissomia 21, com cadeira de rodas, temos uma pessoa anã, há uma série de ciências intelectuais, e ao longo do tempo os clientes TGA acham piada, interagem com eles. Eu lembro-me que no dia 3 de dezembro nós publicámos um vídeo institucional sobre a deficiência com testemunhos nossos na empresa, e vários clientes responderam a dizer: olha, eu costumo encontrá-lo na linha de caixas, ou costumo encontrá-lo no Supercore do Restelo, ou isto ou aquilo. Neste momento acho que isso é natural, de forma natural, mas no passado não. Exatamente como nas equipas tiveram que ser preparadas, o próprio público teve que se habituar de forma natural. Exatamente, porque nós, lá está, internamente podemos procurar, não é, informar, formar, dar esse acompanhamento, mas depois quando estamos perante pessoas com as quais não nos cabe a nós, não é? De facto, essa educação, às vezes temos estas surpresas negativas até. Temos de estar atentos, ou seja, temos muito as FIAs têm que estar atentas a estas situações para não serem maltratados, ninguém ser maltratado, porque também, mas o mesmo acontece a pessoas sem qualquer deficiência. Exatamente. O atendimento ao público é uma função muito difícil. Claro, temos clientes especiais que às vezes embirram com uma coisa qualquer e nesses casos, se for preciso, até afastamos quem esteja a atender e substituímos por outro, ou seja, isso, num caso extremo, faremos isso. Mas nos últimos anos acho que isso já não tem acontecido, por menos com uma frequência que me tenha chegado, ou seja, não quer dizer que no dia-a-dia não haja se calhar alguma coisa que também já não, se calhar os próprios colaboradores também já não dão importância ou não valorizam, porque é a opinião de um cliente ou de alguém que não é informado o suficiente, não é?
Bom, nós estamos aqui mesmo a chegar ao nosso limite de tempo. Eu vou neste momento, nós temos estado a gravar este evento, ele depois será colocado no nosso site para quem queira voltar a ver. Eu vou agradecer já às nossas duas convidadas terem partilhado connosco a vossa experiência. Neste momento vou parar então a gravação para que as pessoas que estão a assistir se sintam perfeitamente confortáveis para colocar as suas questões, sabendo que depois esta parte já não aparecerá na nossa gravação.